Jesus. Queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos na paz do Senhor. Bom nós estarmos aí reunidos em mais uma oportunidade para estudarmos mais um capítulo da palavra do Senhor. E vamos começar esse estudo aí com oração, né? Eu vou estar passando a oportunidade para nosso irmão Lael, que vai estar iniciando esse estudo aí, levando a Deus em oração, e na sequência, nosso professor Eliseu vai estar adentrando no assunto. Bom, Pai do Senhor, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor, por bondade, nos concede e poder nos reunir mediante esta plataforma digital para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Nos ajude, Senhor, dê a iluminação necessária para o nosso irmão Eliseu e a todos nós, de maneira que entendamos, aprendamos e assimilemos tudo aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Suplicamos a tua ajuda no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos, Pai do Senhor, mais uma vez. Nós encerramos na semana anterior, capítulo 26, né? Pedro saindo de cena, chorando amargamente. E agora nós continuamos nessa madrugada aí, né? Porque é madrugada de quinta para sexta. E nós temos nesta madrugada acontecendo alguns episódios, né? Só deixando uma coisa que ficou pendente aqui, eu falei na aula anterior que eu acreditava que Judas não participou da ceia, e eu vou falar rapidamente o porquê que eu acredito nisso. João, quando ele relata, apesar de não relatar a Santa Ceia em si, mas quando ele relata o episódio da traição de Judas, né, e da predição de Jesus em relação a essa tradição, ele diz que João capítulo 13, versículo 26, né, o 25 também, né, diz que inclinando-se sobre ele o peito de Jesus, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, aqui João, né, perguntando, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele que eu der o bocado molhado. E molhando o pão, o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás, né? E disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Apesar de João não relatar a Santa Ceia, eu, particularmente, acredito que, nesse momento aí, Judas sai antes da ceia acontecer. Até porque esse bocado molhado, esse pão molhado, ele não é em relação ao vinho, ele não é molhado no vinho, né? O próprio costume judaico era de que se comesse, né? Se participasse ali nesse momento da ceia, que era ainda a Páscoa judaica, né? Nesse momento tinha ali uma espécie de carne, né? Com algumas ervas, e era costume de molhar o pão, né, naquele bocado para poder comer, né, seja do cordeiro ou dependendo da situação, né, as pombas, né, como foi dito lá no Antigo Testamento. E por conta disso, eu acredito que Judas não tenha participado da ceia que Jesus estipulou, né? Da ceia que Jesus coloca para fazer em memória dele, né? Só isso mesmo. Aí, vamos voltar agora para o capítulo, só para fazer esse comentário a respeito da aula anterior. Capítulo de número 27, já não é mais madrugada, né? Apesar de ser bem cedinho, né? Por volta ali das 5, 6 horas da manhã, os judeus, eles levam Jesus
até o Sinédrio, e eles começam toda aquela coisa contra Jesus. Chegando ao ponto de falar assim, olha, vamos pegar ele, né? A gente já está com o intuito de matá-lo, vamos pegar ele, amarrar e levar para Pilatos, né? Pilatos vai executar essa morte aí para a gente. Ele tem poder para isso. No versículo 2, eles manietando, né, ou amarrando a mão, né, colocando uma mão contra a outra, e levam Jesus até o governador Pôncio Pilatos. Nesse momento, Judas cai em si, né? Nesse simultaneamente, né? E ele mesmo declara, dizendo que pecou traindo sangue inocente, né? E aquelas 30 moedas de prata que ele tem, ele leva para até os sacerdotes, e eles não querem aceitar aquelas moedas, até porque elas foram preço de sangue, né? Segundo eles mesmos. E aí decidiram comprar um campo de um oleiro, e ali, nesse campo de oleiro, seriam sepultados, né, ou utilizariam para sepultar alguns estrangeiros. O que responde até mesmo uma possível contradição, né? Porque quando nós lemos o relato de Mateus, Mateus diz que Judas ele sai para se enforcar, né? No versículo de número 5, ele fala assim, ó, e retirou-se e foi se enforcar. E quando nós lemos Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, versículo de número 16. 16? Não, perdão, peraí. O versículo que fala que Judas, ele... Ah, tá, aqui, ó, 18. Ora, ele falando de Judas, né? Pedro falando de Judas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, alguns olham para isso e falam, opa, tem uma contradição aqui, porque por Mateus, Judas foi enforcado, né? Morreu enforcado. Por Atos, ele se precipita aí e tem as suas entranhas derramadas aí. Mas o que o texto de Mateus diz é que ele sai dali com a intenção de se enforcar. E pode ser, né, que durante até mesmo esse trajeto ele tenha, né, mudado de ideia, não sei, ou até mesmo tentado se enforcar, mas aí por algum motivo ali ele se precipita e acaba caindo, né? Mas fato é que Judas ele decide tirar a própria vida por conta desse remorso que sente, né? E digo remorso porque nós temos Pedro numa situação não tão grave quanto Judas, né? Pedro não chega a entregar Jesus, mas Pedro comete o ato de negar que conhece Jesus, negar que tinha intimidade com Jesus. O texto é Atos 1, 18, 16, 17 e 18. E assim, nós temos uma fui parar para responder a pergunta, acabei. Nós temos uma situação bem parecida, né? Jesus, ele conversa com Pedro depois, mesmo Pedro tendo toda aquela situação, e ele acolhe a Pedro, né? Tenho certeza que se Judas tivesse se arrependido e buscado, né, ou aguardado, até mesmo porque ele também tinha consciência de que Jesus ele
ressuscitaria depois de 3 dias, apesar de haver dúvidas, até mesmo no coração dos discípulos, né? Ele poderia ter esperado ali durante os 3 dias ou 4 dias, vai que aquilo que o mestre falou tenha sido verdade. Mas por esperar um rei que livrasse eles do Império Romano, né, do governo romano, talvez Judas tenha falado, opa, não foi dessa vez, né, e trair sangue inocente, e agora o que eu faço? Né, e por conta disso aí, ele se retira e vai tirar a sua própria vida, né. Mas agora, voltando a Jesus e o seu encontro com esse governador aí, Jesus, ele faz ele tem uma postura, né, que é curiosa, né, porque enquanto ele está diante de Pilatos, ele ele dá algumas respostas, mas Jesus, em momento algum, demonstra desespero. Jesus, em momento algum, ele está ali, né, diante de um homem que, na teoria, nos olhares humanos, ele teria poder para poder livrar Jesus, né, postergar até mesmo, quem sabe, aquela condenação, mas Jesus, ele não perde tempo se defendendo, ele não perde tempo indo contra aquilo que o governo, aquilo que o sinédrio, aquilo que os anciãos, aquilo que os fariseus, os homens que estavam ali, todos condenavam, todos gritavam contra Jesus. Ele não tinha essa preocupação de se autodefender, né? E quando Pilatos vira para ele e pergunta, olha só, você é rei dos judeus? E aí Jesus respondia daquela forma, né? Tu dizes, você está dizendo. Você tá confirmado o que você está falando, né? E aí, quando os sacerdotes, os anciãos começam a acusar ele, ele se cala, ele fica quietinho, né? E Pilatos não entende aquilo. Pilatos olha e fala, como é que pode, né? Como é que pode esse homem tá aqui e você não está ouvindo, não, o que eles estão falando de você? Vocês não estão falando, você não está vendo que as acusações que eles estão colocando, aquilo que eles estão falando, né? E o texto no versículo 14, Mateus deixa bem claro, e nem uma palavra lhe respondeu, né? De sorte que o governador estava muito maravilhado. Pilatos não tinha costume de receber esse tipo de visita, né? Provavelmente Pilatos, quando ele estava diante de algum prisioneiro ou alguém que estava prestes a ser condenado à morte, né? Talvez, quem sabe, até mesmo o próprio Barrabás já teria sido apresentado diante dele, e quem sabe Barrabás gritava e falava que queria ser solto, que era inocente. Agora ele está diante de um homem que não está ali culpado, dizendo que é inocente, mas um homem que é inocente sem se defender, sem querer provar a sua inocência, né? E quando Pilatos ele percebe isso, né? E nós temos até mesmo o relato da esposa de Pilatos, né? Falando com ele a respeito do cuidado que se deveria ter com aquele homem, porque ela passou a noite inteira e não conseguiu, né? Nós temos a própria preocupação do próprio Pilatos. Isso é um detalhe que chama a minha atenção. Por quê? Porque Pilatos, a partir do momento em que percebe que aqueles homens estavam fazendo tudo aquilo ali por inveja, né? Quando nós lemos os relatos dos outros evangelistas, nós vemos que Pilatos ele percebe isso.
E a partir do momento em que ele percebe isso, ele tenta de todas as maneiras se livrar da morte de Jesus. Ele tenta de todas as formas escapar, né, daquilo ali. O texto de, se não me engano, é Lucas ou João. Eu tinha olhado, mas por conta de ter ido ao culto hoje, eu acabei não marcando aqui qual que era o versículo exatamente. Mas é Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 6, diz assim, ó. E então, Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Então, olha só, a primeira tentativa de Pilatos. Pergunta para ele. Rapaz, você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o que eles estão falando? Jesus simplesmente não fala nada, né? Lucas chega a dizer assim, que Pilatos chega a dizer o seguinte, não acho culpa alguma nesse homem. Não acho culpa alguma nesse homem. Mas aí, ele vê que aqueles homens estão alvoroçados, né? Ele pega e fala o seguinte, eu já sei como que eu vou fazer para escapar dessa, né? Ele ouve e que aquele homem era galileu, pergunta, né? Pergunta a eles falam, ó, esse homem veio da Galileia, beleza. Então, vou fazer o seguinte, quem é responsável pela Galileia é Herodes. E Herodes estava por Jerusalém naqueles dias. Aí ele manda Jesus para Herodes. Herodes olha para Jesus, se alegra ao ver Jesus, né? Lucas capítulo 23, versículo 8. Já fazia tempo que ele ouvia falar de Jesus e queria ver Jesus. Por quê? Porque ele esperava que quando Jesus aparecesse perante ele, Jesus ia falar assim, rapaz, agora eu vou fazer tudo aqui para você ver, ó. Vou fazer os sinais aqui, vou operar isso e aquilo. Só que se Jesus entrou calado com Herodes, com Pilatos, na frente de Herodes ele foi mudo. Não falou nada, né? O texto diz, o versículo 9 do capítulo 23 de Lucas diz o seguinte, que Herodes interrogava ele com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia, né? Então, Herodes, ele muda a postura e começa, em vez de querer esperar um sinal, começa a escarnecer Jesus. Então, olha só, a tentativa de Pilatos de jogar a culpa ou a inocência para cima de Herodes, só que Herodes olha para um lado, olha para o outro e faz o seguinte, ó, toma de volta isso aí, né? Toma de volta essa bomba aí que você tá, porque eu não tenho o que fazer aqui não, né? E aí envia ele para Pilatos. O texto de Lucas é tão interessante que no versículo de número 12 diz assim, e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam inimigos um com o outro. Olha que loucura. Jesus, mesmo no momento sem falar uma palavra, ele é causa de uma reconciliação entre dois homens, mesmo esses dois homens sendo homens que não acreditavam nele, né? Por conta de Jesus, esses dois homens que estavam inimigos fazem as pazes, né? É um detalhe bem interessante. Mas aí Jesus volta para Pilatos e Pilatos ele fica nessa turbulência aí, porque ele não achava culpa em Jesus, ele não tem o que fazer com esse homem, não tem como, pode chamar o sacerdote, os magistrados, né, o povo, porque não tem como eu a encontrar alguma coisa nesse homem. E
E aí Pilatos ele tem outra ideia. Ele fala o seguinte, olha só, já sei, vou pegar outro prisioneiro, agora eu vou pegar um camarada que foi acusado aqui de sedição, né? Que foi acusado, alguns acreditam até que tenha cometido um assassinato ali. Vou escolher esse camarada, e aí o povo vai escolher Jesus, porque quando se compara os dois, é lógico que eles vão escolher a Jesus, né? E aí eu me livro dessa, né? Pilatos, ele vai e faz a pergunta, né? Qual desses dois vocês querem que eu solte? Qual desses dois? E para surpresa de Pilatos, a multidão responde, Barrabás, né? Queremos que solte solte a Barrabás. Pilatos olha, mas o que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer com Jesus? Esse homem que está falando que é o Cristo, e aí incitado pelos sacerdotes, pelos rabinos ali, por aqueles homens, né? O povo gritava, que seja crucificado, né? Então, a primeira tentativa de Pilatos não dá certo. A segunda tentativa de Pilatos também não dá certo. E agora Pilatos olha para um lado, olha para o outro e fala, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Não tenho mais o que fazer. Ele toma água e diante da multidão, né, os textos dos outros evangelhos até colocam uma outra tentativa. Se a gente olha, tenta colocar uma cronologia, Pilatos ele ordena o açoite de Jesus para ver se esse açoite já acalmava a multidão. Ele manda Jesus para o açoite, a fim de que, ao apresentar Jesus novamente para o povo olhasse para Jesus e fala, não, já sofreu o suficiente. Não, já tá bom, já apanhou, já, olha só, já tá aí no momento em que foi apresentado, né, com coroa de espinhos, já tá aí com capa, já tá aí zombado, já tá aí escarnecido, então já é o suficiente. Mas para o azar de Pilatos, né, nas suas intenções de libertação de Jesus, Jesus, ele aparece diante da multidão, mesmo depois de tudo aquilo, e o povo continua gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Né? Para não parecer que eu estou aqui sendo advogado de Pilatos, até porque não sou, porque acredito, isso é a interpretação minha, acredito que Pilatos está até hoje, né, a lavar mãos, mas a lavar mãos no fogo do inferno por conta de sua covardia. Mas ele lava as mãos ali perante aqueles homens, e os homens eles são tão turbulentos, eles estavam tão incitados ali, que eles chegam a dizer que este sangue caia sobre nós, né? Que este sangue venha cair sobre nós e sobre os nossos filhos, né? E nesse momento aí, Pilatos, diante disso, solta Barrabás. A gente vê no capítulo 27, versículo 26, que ele manda açoitar Jesus, né, e entrega ele para ser crucificado. Como eu disse, quando a gente olha a cronologia, eu vejo de maneira cronológica os 4 evangelhos, né? Eu vejo essa última tentativa aí, no versículo 27, isso acontecendo no versículo 26, para ser uma outra tentativa de livrar Jesus da cruz. Mas, não tendo nenhuma solução para isso, ele entrega Jesus para ser crucificado. Logo depois, os soldados pegam ele, né? Reúnem toda a corte e começa a zombaria. Eles tiram as vestes de Jesus, né? O texto é claro, e despindo. Eles cobrem ele com uma capa, e agora começa a zombaria romana,
né? Para eles, aquilo era apenas mais um momento de diversão com um prisioneiro qualquer. Eles tiram a roupa dele, colocam uma capa vermelha, né? Ou uma capa escarlate, como narra Mateus. Olha para aquilo e agora vamos montar um cenário aqui. Vamos fazer um teatro. Ele não diz que é rei, né? Nosso rei é César. Nosso rei não é tu. Então nós vamos agora fazer um teatrinho aqui, porque você é um rei e todo rei merece uma capa. Coloca a capa nele. Todo rei merece uma coroa. Vai lá, fala assim: alguém tem uma ideia assombrosa. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma coroa de espinhos, né? Alguns acreditam que esses espinhos eram espinhos longos e curvos, né? Quem sabe ali espinhos de quase 10 centímetros de comprimento. E eles tecem essa coroa de espinhos e colocam na cabeça dele, né? Quem já teve um ferimento na cabeça, quem já cortou, né? Eu mesmo tenho uma cicatriz na testa, né? De quando eu era criança e aconteceu um acidente, eu cortei a minha cabeça, né? A minha testa, e aí o sangue não para de jorrar, né? A circulação de sangue na cabeça, por conta até mesmo da alimentação que deve ser dada ao principal órgão que nós temos, né? Que é o cérebro, nós precisamos de uma alta circulação de sangue. Agora imagina Jesus que estava desde a noite anterior, né? Sem comer e sendo levado de um lado para o outro sem dormir. Agora é colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. Eu não tenho uma intenção aqui de descrever como que ocorre uma por completo, né? Uma condenação romana e uma execução romana para parecer que fazendo com que o sacrifício de Jesus tenha sido mais dolorido do que realmente foi. Mas é necessário fazer memória dele, até porque ele mesmo fala isso. E quando se faz memória, você se lembra de todo o momento, né? Eu acredito que pelo menos uma vez na vida, todas as pessoas elas precisam entender um pouquinho, né, pelo menos cristãos, de como realmente aconteceu, né? Porque a gente entendendo a dor física de Jesus, a gente começa a compreender um pouquinho do que é. Por quê? A dor física de Jesus nem se compara à dor que ele sentiu dentro dele, tá? Então, a dor provocada pelos romanos ali nem se compara, e eu vou explicar mais adiante o porquê que eu acredito que nem se compara. O versículo de número 29, eles continuam a dizer, né? Pegam ali uma cana, coloca na mão dele e fala: olha só, esse daí é o seu cetro. Agora você é um rei que tem coroa, tem capa e tem cetro. Olha que beleza. Um rei com coroa, com capa e com cetro. Porém, eles escarnecendo dele, falando, né, rei dos judeus, começam a cuspir em Jesus, né? Começam a fazer coisas ali, escarnecendo Jesus. E vendo que a brincadeira estava muito, muito fácil, eles tomam a cana da mão de Jesus, pegam essa cana e começam a bater na cabeça. Então, se os espinhos não tinham cravado suficientemente para poder causar algum tipo de sangramento, eles pegam essa cana e começam a bater na cabeça de Jesus. Aí, com certeza, né, nós temos o primeiro momento em que Jesus ele tem seu sangue derramado, que é nesse ato de escarnecimento por parte dos soldados ali. Jesus ele tem a sua cabeça inundada por sangue, né, o seu próprio sangue. E nós vemos, perdão, irmãos, eu falei o primeiro, né? O primeiro, na verdade, foi lá no Getsemane, quando ele sua sangue, e o próprio Lucas descreve isso, né? No capítulo 22, versículo 44, se não me falha a memória, ele diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor o seu suor se transformava em gotas de sangue que corriam até o chão, né? Então, nós temos essa descrição aí de Lucas, e agora, no segundo momento, a cabeça de Jesus
sendo inundada de sangue, até por conta da grande produção de sangue que nós temos, né, e da circulação de sangue que nós temos na cabeça. Depois de ter sido escarnecido, eles tiram-lhe a capa. E aqui a gente, às vezes, passa rápido nesse versículo, mas esse tira-lhe a capa ocorre depois de um momento de zombaria. Né? Talvez aqui, entre nós, ou alguém que esteja assistindo a gravação desse momento aqui de estudos, tem alguém que já tenha sofrido algum tipo de acidente, né? E teve que colocar gás ali naquele ferimento. E quem já colocou gás num ferimento aberto ali, com sangue e tal, sabe o sofrimento que é para tirar a gás. Por quê? Porque a gás adere ao ferimento, o pano, o tecido, ele adere ao ferimento. Agora, Jesus, ele está com as suas costas completamente dilaceradas pelo açoite, porque o açoite romano, ele tinha o costume de ser feito com 2 soldados, né? Muitas das vezes, os próprios historiadores dizem que muitas das vezes escolhiam um soldado canhoto. Por quê? Porque ficava um de um lado, um do outro, e ali com aquelas tiras de couro, com pedaços de pequenos ossos, né? Ossos de dentes de animais, e pequenas bolinhas de chumbo, eles açoitavam as costas dos prisioneiros. O açoite romano, ele era tão severo e tão cruel que muitos prisioneiros, eles morriam no próprio açoite. Aqueles soldados, eles eram tão cruéis, e apesar de ter um limite ali para a quantidade de chicotadas, pasmem, se o soldado perdesse a conta das chicotadas, ele poderia retornar e começar a contar de novo. Então, assim, muitos dos prisioneiros que eram condenados à sentença do açoite, eles morriam no próprio açoite, né? Então, a gente tem aqui Jesus com suas costas, provavelmente em carne viva, e com essa capa em suas costas. Logicamente, essa capa, ela adere aos ferimentos, ela agarra aos ferimentos. E agora eles vêm simplesmente arrancar essa capa. Né? O versículo de número 31 diz que tiraram-lhe a capa, né? E nesse momento, todos os ferimentos das costas, que talvez estavam ali já com o sangue coagulado, até mesmo por conta do tecido e por conta do tempo que tinha decorrido após o açoite, são abertos simultaneamente, né? Todos esses ferimentos de Jesus são abertos simultaneamente e muito provavelmente o sangue começa a jorrar novamente. Vestem Jesus novamente, colocam as suas vestes e agora sim, vamos levar ele para ser crucificado. Antes da gente continuar, alguém quer fazer algum comentário a respeito do suicídio de Judas aí, que eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa para poder acrescentar aí, até mesmo nessa questão da contradição, né, que alguns tentam enxergar nesse texto. Abimael, Lael, quer falar alguma coisa aí? Para a gente já entrar daqui a pouco no momento do caminhar até o Gólgota, né? Algum comentário? Alguma dúvida? Da minha parte, tá tranquilo. Show. Tranquilo. Qual o BO aí sobre o suicídio de Judas? Não, é que alguns aquelas pessoas que sempre, né, ficam procurando o chifre na cabeça de cavalo, né? Eles leem aqui o versículo de número 5 de Mateus 27, e que fala o seguinte, né? A parte final aí. E retirou-se e foi se enforcar, né? Já no livro de Atos, quando a gente olha o capítulo de número 1, versículo de número 18, Pedro, ele descreve a morte de Judas da seguinte forma: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio,
né? E todas as suas entranhas se derramaram. Essa não parece ser a descrição de alguém que se enforca, né? Esse é a aparente contradição que os críticos, né, dos evangelhos e do Novo Testamento, eles colocam aí, essas pessoas que querem simplesmente achar contradições na Bíblia, né? É esse que é o aparente problema aí. Tem um comentário que disse que Judas ele tentou se enforcar de um penhasco. Só que o próprio diabo arrebentou a corda e ele desceu de ladeira abaixo e foi partido ao meio. Não me lembro o comentário que eu li, mas foi um livro que eu li isso. Ele fala dessa maneira. Pois é. O que a gente acredita que seja mais lógico, né? Até porque um texto encaixa no outro, né? Pedro ele também comenta a respeito do campo que aqueles homens compram, né? Até chamado de campo de sangue. E a justificativa, né? A explicação mais coerente assim seria que essa tentativa tenha sido frustrada, né? Ele tentou se matar ali de maneira com a sua forca, né? Com a forca, mas acabou se arrebentando mesmo caindo ali talvez de um lugar bem alto, né? Mas de qualquer forma, né? Tem também a explicação de que ele saiu dali com a intenção de se matar, mas o texto não diz que ele se enforcou, mas que ele saiu, né? Ele foi-se para se enforcar, mas independentemente disso, o fato é que Judas ele não tem um verdadeiro arrependimento, né? O que motiva Judas é um remorso, né? Ele estava triste com o que aconteceu, mas não arrependido daquilo que fez, né? Aquele exemplo clássico que eu dou para quando eu falo, né? Quando falar de a diferença de remorso e de arrependimento é o próprio Pedro, né? E Pedro ele se arrepende daquilo que fez, né? Tanto é que Jesus tem aquele diálogo com ele lá depois, né? Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, né? Não entrando nos méritos do texto original, mas 3 vezes Pedro nega Jesus, 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele nega, né? É até um jargão já de pregador. O pregador já gosta bastante de falar disso aí. Mas o fato é que Pedro se arrepende, Judas não, né? Aquele clássico exemplo que a gente tem também até dentro da própria igreja, né? Aquele cara que está em adultério, uma coisa é o cara que está em adultério, ninguém sabe, ele vai lá e confessa, fala, olha, eu tô nessa situação e eu quero acertar minha vida. Outra coisa é aquele cara que está em adultério e alguém descobre. E aí ele fica triste não por causa do adultério, mas porque alguém descobriu que ele estava em adultério e por conta das consequências que isso vai trazer para ele, né? Aí o cara se arrepende por causa da família, por causa dos filhos, que não sei o quê, mas ele não está triste com o pecado, mas sim com a consequência do que aquele pecado ocasionou, né? Então, assim, é a diferença entre remorso e arrependimento. Pedro estava cheio de arrependimento, Judas cheio de remorso. Mas, enfim, continuando aqui, irmãos, Jesus ele estava tão debilitado e nesse momento que o versículo 32, os homens, eles encontram ali um homem sirineu, e Sirineu não é sobrenome, né? Sirineu é porque ele era da terra de Cirene, e era uma terra onde se tinha homens fortes, né? Alguns homens, algumas pessoas até falam, né? Que eram homens arrões, né? Homens bem poderosos ali, e que muitas das vezes era uma terra onde se procurava muitos escravos, porque eram homens bem robustos mesmo, que conseguiam ter bastante força. Aí eles pegam esse homem e simplesmente colocam ele para carregar a cruz, né? E aí uma aplicação que para pregador, né? Pregador que gosta, mesmo nesse momento, Jesus ensina mais uma vez que quando a cruz estiver pesada para carregar, ele vai preparar um estrangeiro para poder ajudar cada um de nós a carregar essa cruz.
Esse estrangeiro a gente conhece ele pelo nome, né? Pelo seu título, Espírito Santo. Então, quando sua cruz estiver pesada, pode ter certeza que da mesma forma que Simão ajuda a carregar a cruz de Cristo, a sua cruz também vai ter alguém, um estrangeiro, alguém diretamente do céu para poder te ajudar a carregar essa cruz. Quando chegam num lugar chamado Gólgota, né, e que até hoje se tem a aparência de uma caveira, né, uma cabeça ali, eles dão vinho misturado com fel. Esse vinho misturado com fel, ele era uma espécie de anestésico, né? E o motivo de ter dado isso não era porque eles estavam com dó de Jesus. Entenda o seguinte, que os romanos, eles tinham os crucificados como um grande exemplo, né? É aquele tipo de coisa assim, né? Olha, nós vamos condenar alguém à cadeira elétrica hoje. Todo mundo tem que saber disso, para ninguém vir cometer de novo esse crime. Olha, ladrão, bandido bom é bandido morto. Vamos propagar em todas as redes que esse bandido aqui morreu para que nenhum outro bandido venha cometer esse mesmo crime. Era mais ou menos um pensamento que os romanos, eles tinham. Vamos colocar aqui, está sendo acusado de sedição, não é? Tá vendo? Vai contra Roma, vai contra César. É isso que isso que é destinado para quem é contra César. E aí eles colocam essa. Por que então dar um anestésico? A fim de prolongar a dor desse homem. Era comum os crucificados permanecerem dias pendurados na cruz. A morte de Jesus foi uma morte extremamente rápida comparada a outros crucificados. Mas a prova disso é quando nós vemos aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. Quando eles passam ali, eles olham, né, e quebram as pernas deles para poder, por causa da festa, né, e tudo. Quando eles vão ver Jesus já estava morto e eles ficam até surpresos. É porque a morte de um crucificado era para ser uma morte longa mesmo. Não era para ser uma decapitação. Até por isso que os romanos, nenhum romano, a menos que ele tenha sido acusado de um crime extremamente grave, ele poderia ser pendurado em uma cruz, né? Até por isso que Paulo, ele não morre crucificado. Paulo, ele morre decapitado, né? Que era a condenação que se tinha para um romano. Uma condenação rápida, uma morte rápida, né? Enfim, o motivo, então, deixando claro aqui, eles dão vinho misturado com fel para Jesus, não na intenção com dó de Jesus, mas para que Jesus ele ficasse por mais tempo, né? Aliviasse um pouco a dor ali, e ele sofresse dor por mais tempo. O problema é que quando Jesus ele experimenta, ele não quer beber, né? Jesus percebe que é aquilo e ele não bebe, não quer beber. Nesse momento, ele chega à cruz e ali há essa divisão das roupas, né? Eu não vou conseguir terminar o capítulo 27 hoje, eu quero ir bastante nos detalhes nesse capítulo 27, porque ajuda a gente até a entender alguns outros os textos finais, né, dos outros evangelhos. E o centro, né, o cerne do evangelho é a cruz de Cristo, né? Tanto que Paulo, ele diz que o evangelho, ele usa, né, a mensagem da cruz, o evangelho da cruz, a cruz de Cristo, né? Não me envergonho desse evangelho. Esse evangelho todo é baseado nesse momento aqui que está acontecendo. Todos aqueles sãos, né, que a gente fala, né? Justificação, expiação, remissão, redenção, e tudo quanto é tipo de são aí que a gente tem. E aí, eles repartem essas roupas, veem ali que a gente vai ver em outros evangelhos, quando a gente for estudar, né, que tem alguns detalhes ali por conta da roupa, eles não rasgam a roupa, mas eles lançam sorte ali, até mesmo
cumprindo o que foi dito pelo profeta, né? E Mateus deixando claro sempre essa ideia dele de usar o Antigo Testamento, né? Ele coloca: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes, fazendo menção, né, do texto do Antigo Testamento. E os soldados, eles se assentam ali e guardavam os crucificados, né? Nesse momento, colocado, né, em cima da cabeça de Jesus, tem uma frase escrita, né? Pilatos, ele decide escrever e coloca: olha, já que vocês decidiram matar esse homem, eu vou tirar um sarro com vocês. Por quê? Porque, como assim? Porque vocês quiseram matar esse homem por pura inveja. O que eu vou fazer? Vou colocar o seguinte: a condenação desse homem é porque ele falou que ele era rei dos judeus. E aí ele coloca: este é o rei dos judeus. Né? Esta é a cena, né? Nós vamos, é lógico, detalhar isso melhor quando a gente estiver estudando João, mas esta é a cena, isso, perfeito, o primeiro folheto em 3 idiomas, né? Mateus, ele não deixa claro isso, mas ali estava escrito, né? Em latim, grego e qual a outra? Hebraico, né? Ou aramaico? Não me lembro a língua exatamente, mas eram três idiomas ali, né? É aramaico isso. Obrigado. E aí a gente tem, né, essa grande acusação: o rei dos judeus. Né? O homem foi crucificado porque disse ser rei, né? Pelo menos essa na perspectiva de Pilatos, né? E ele foi colocado entre 2 salteadores, ou 2 ladrões, né? Um à direita e outro à esquerda. E o texto de Mateus é interessante porque, gente, algumas pessoas, quando elas leem Lucas, né, acha que apenas o ladrão, um dos ladrões que zombava de Jesus, né? Acham até mesmo que apenas um deles que falava, né, falava algumas coisas para Jesus. Mas o texto de Mateus, ele deixa claro que nós temos aqui, ó, todos os que passavam, né, os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça. Então não era só os ladrões, tá? Nós temos aquelas pessoas que passavam ali, ó, meneando na cabeça, balançando a cabeça de um lado para o outro, tipo assim: olha só, o que deu nesse homem? Ué, não estava falando aí agora, não estava falando aí que veio para salvar, que veio para fazer isso, que veio para trazer vida, e aí está preso. Olha só, que tristeza, né? Outros diziam: ué, você falou que destrói o templo e em 3 dias ia reedificar, se salva agora, filho. Se você é o filho de Deus, desce dessa cruz aí, ó. Desce dessa cruz. E dessa mesma maneira, tudo quanto é tipo de gente, sacerdote, escriba, ancião, fizeram questão de estar ao pé da cruz para poder estar ali zombando de Jesus, né? Tu não falou que era o bam? Tu não falou que era aquele que ia salvar o mundo inteiro? Tu não falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, né? Que Deus livre-o agora. Se Deus te ama, se você mesmo falou que era filho dele, filho de Deus, né? Que ele te salve agora, né? E eles lançaram na cara, né? Isso tudo também os que estavam
os que estavam crucificados. Então, assim, não é apenas o povo, não foi apenas um dos ladrões, todos que estavam passando por ali, os dois ladrões lançavam também na cara de Jesus, né? Isso aqui é o jogar na cara, né? Lançavam em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então, tanto da esquerda quanto da direita, viravam para ele e falavam, olha só, você não é o Cristo, desce daí, salva-te, salva também a nós, né? Salva-te e salva também a nós. Lael levantou a mão e pode falar. Esse fato aí é muito interessante da questão dos dois. Geralmente a gente se atém só a um, e fala mais somente desse, né? E realmente é muito interessante esses dois. Os dois estão tendo a mesma atitude hostil com relação a Jesus, e em um dado momento, um muda de opinião, um muda de ideia. Isso é o que acontece com todo pecador. Ao longo da caminhada, ele recebe a iluminação, e ele, que tinha uma opinião hostil a respeito de Cristo, ele agora tem a sua visão aberta, tirada as trevas do seu entendimento, que Paulo fala, né? E aí essa pessoa consegue enxergar quem de fato é Jesus e muda de opinião e muda de vida. Esse homem, ele está escarnecendo e diferentemente, né, isso pode ser evidenciado pelo próprio testemunho do centurião. É incomum tudo que Jesus passou, né? Até a maneira que ele se porta na cruz é estranha para eles. Por quê? Porque se você está sendo condenado à morte, você é um ladrão, você está ali naquele momento de morte, né? É natural, e a gente vê isso até às vezes nos filmes, né? A pessoa tá para ser morta, ela vai o quê? Fazer o quê? Vai espraguejar todo mundo que tá passando ali. Pessoa maneando a cabeça, né? Tem alguns historiadores acreditam que a cruz de Jesus não foi aquela cruz alta, mas sim uma cruz baixa. Para quê que eles faziam essa cruz tão baixa e tão próxima ao chão? A fim de que as pessoas que passassem ali pudessem cuspir, né? Pudessem zombar face a face, né? Mas quando aquele homem, eles estão ali zombando, esse homem, né? Um dos ladrões, né? Eu não ia falar disso, mas agora você comentou, é interessante. Esse homem, ele recebe uma pregação. A pregação de Jesus foi logo na primeira frase que ele solta. Porque Jesus, ele está preso na cruz, e quando ele é pendurado ali, ele começa a perceber, né, o doutor Pierre Bourdieu, ele escreve um livro, o livro chama a Crucificação Descrita por um Cirurgião. Crucificação de Jesus descrita por um cirurgião. Excelente esse livro. Ele descreve, né, com detalhes, mas no detalhe de um cirurgião, como que está acontecendo. E ele analisa, ele crucificou algumas pessoas, é lógico que salvo as condições, né? Coloca a pessoa pendurada ali para ver as condições pulmonares e tudo. E ele verifica que, pelos registros até mesmo de Lucas e todos os evangelistas, que Jesus ele é imerso em um procedimento que começa a pressionar os músculos do abdômen, os músculos do peito, os músculos de Jesus, eles começam a contrair-se. É uma espécie de cãibra, só que no corpo, no peito, né? E por conta disso, Jesus começa a sentir falta de ar. Cada vez mais há uma necessidade maior por respiração. E isso é natural em todo crucificado, né? É até por isso que alguns acreditam que eles colocavam algumas cruzes, elas tinham um suporte nos pés, né? Para que isso? Para prolongar a dor do crucificado. Por quê? No momento que ele estava percebendo ali que a asfixia estava batendo nas portas. Por quê?
boa parte dos crucificados morriam de asfixia. O que é asfixia? O ar entrava, mas o ar não saía, não tinha força para poder expelir o ar. Então, quando o momento que o ar começava a ficar preso nos pulmões, o crucificado ele procurava apoio nos pés para se levantar um pouquinho para o ar sair e conseguir expelir o ar, né? Eu vou só descrever isso daqui e aí a gente já encerra. Jesus, para poder falar na cruz, ele tinha que exercer era um esforço tremendo. É por isso que Jesus, a gente tem registro de apenas 7 frases na cruz e frases curtas. Por quê? Porque era extremamente doloroso, até porque, para poder ele se reerguer, as costas provavelmente tinha que arrastar na madeira da cruz. E ele tinha passado por um açoite, momentos antes, né? Então, as costas dele, aqueles ferimentos estavam em contato com a cruz. Não vou falar nem da questão dos cravos nas mãos, porque apesar de muitos acreditarem que os cravos eles foram feitos nas mãos, muito provavelmente os cravos, na verdade, foram cravados nos pulsos. Por quê? Porque se você crava na mão, a mão é carne, então, provavelmente com o peso do corpo, ia rasgar a carne e o crucificado ia cair da cruz. Então, os romanos, eles procuram um buraco que tem entre a mão e o braço, né, no pulso aqui, e cravam nesse lugar aí. E nesse lugar passa um dos troncos nervosos, né, do ser humano. E no momento em que os braços de Jesus eles são lesionados, o prego ele fica em contato com a lesão, ele fica em contato com esse nervo, né? A gente chama de nervo, um dos troncos nervosos, né? Nervo mediano que chama. E por conta de estar em contato com esse nervo, as dores são dilacerantes. Né? Para saber um pouquinho disso, basta perguntar a alguém que já rompeu algum tendão, né? Que já rompeu, sofreu algum acidente de moto, ou, enfim, alguém que teve um contato assim com o nervo para poder ter uma pequena experiência aí de como que isso dói. Jesus está ali tendo toda essa dor, todo esse escárnio por parte, né, a pressão psicológica ali atingindo, né, olhar para todos aqueles que estavam ali diante da cruz e ver as pessoas, não ver, né, as pessoas que curou, as pessoas que salvou, as pessoas que operou milagres na vida deles. Mas, enfim, a partir de todo esse sofrimento que Jesus se esforça para poder liberar algumas palavras. E no momento em que Jesus ele finalmente procura apoio nos pés, para poder aliviar a tensão que tinha nos braços, para poder encher, ter a capacidade de expelir alguma coisa e falar alguma coisa, enquanto aqueles homens que estavam ali do lado esperavam uma palavra de espraguejamento de Jesus, Jesus libera a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a primeira frase de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Peraí, gente. A gente está aqui zombando dele, as pessoas passam meneando a cabeça, tem gente zombando, rindo, tem gente cuspindo, tem gente que açoitou, tem gente que esbofeteou. E a palavra que esse homem tem para liberar é: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse homem tem algo diferente. Só que essa frase, os dois provavelmente escutam, mas aí se tem a decisão do caminho, né? Um escolhe por um caminho, o outro escolhe por outro, né? E aí aquele homem, a partir daquele momento, ele passa a defender Jesus, enquanto um virava e falava: olha só, né? Vamos encerrar com esse diálogo de Lucas, né? Enquanto um virava e falava: rapaz, desce daí, salva a ti, a nós também.
o outro vira e fala, rapaz, a gente até que merece estar aqui, viu? Mas esse homem aí, ó, não merecia estar com a gente aqui não, viu? Porque isso aí não é postura. Essa postura que eu acabei de ver não é postura de alguém que tá condenado e culpado, não, né? E aí, nesse momento, ele fala, né? Ele diz o seguinte, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem rapidamente entende que Jesus tinha um pai, tinha um reino, e que tinha capacidade de entregar os ingressos para entrar nesse reino, né? E aí ele fala, ó, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Talvez a pessoa fale assim, rapaz, mas o camarada só conversou com Jesus ali naquele tempinho. Pois é, mas nesse tempinho aí ele reconheceu que Jesus era rei, que Jesus tinha um pai e que Jesus tinha capacidade de entregar o ingresso para a eternidade nas mãos até mesmo de um condenado ladrão preso a uma cruz. Então, não vamos parar por aqui hoje, né? Nesse reconhecimento aí, e a partir no versículo, nós paramos então no versículo de número 44, né? Nós já estamos chegando perto da hora do meio-dia, né? Nós vamos ver o que aconteceu aí nessas 3 horas aí. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, né? Durante esse período aí de 9 horas até meio-dia, ele tem alguns diálogos, ele fala algumas coisas, ele fala para Maria, ele fala para João, ele fala com o pai, ele fala com o próprio ladrão da cruz, né? Mas existe uma frase que Mateus destaca e é relatado aqui no versículo de número 46, que a gente vai entrar na semana que vem. Tá bem? Alguma dúvida, gente? Algum comentário queira falar? Pode ficar à vontade. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, já passo a oportunidade para Abimael para poder estar finalizando aí. Passei um pouquinho do horário aqui, alguns minutinhos, mas a gente se empolga quando começa a falar desse momento, né? Porque alguns não têm real consciência do que é isso, né? Às vezes assistem os filmes e nem mesmo os atores, né, sendo fiéis ao extremo ali a interpretação, não conseguem passar o que a gente consegue ver com estudando alguns comentários, ou até mesmo o próprio texto bíblico, né? A gente vê que se a gente parar um pouquinho aqui e mergulhar no que os evangelistas destacam, a gente percebe que esse sofrimento físico de Jesus foi maior ainda do que a gente imagina que tenha sido. Alguma dúvida, algum comentário? Pode. Caso contrário, ninguém mesmo? Então tá bom. Mael, passa a palavra para você, pode estar dando as considerações finais aí, eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus, irmãos, por esse estudo maravilhoso. Vamos estar encerrando, levando a Deus em oração. Da minha parte também, sem comentários, muito bem explicado, bem esclarecido. Está sendo muito bom aí essa jornada de estudo, versículo por versículo. Tenho certeza que vai acrescentar muito para as nossas vidas. Oramos e agradecemos ao Senhor. Amado e soberano Deus, Pai eterno e altíssimo, muito obrigado, Deus, por esse momento que passamos aqui, estudando a Tua palavra. Continue nos abençoando, Pai, e nos capacitando dia após dia para compreendermos as profundezas da Tua palavra. Dai-nos uma noite na Tua santa paz e proteção, e nos guarde, meu Deus, de todos os males. Continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Pronto!